Olá pessoal, bem-vindos, à nossa aula final sobre energia solar. Durante as últimas aulas, a gente aprendeu alguns conceitos relacionados à energia solar fotovoltaica. A gente viu como que funciona esses sistemas e dimensionamentos e sustentabilidade. Hoje a gente vai aplicar todo esse conhecimento que a gente aprendeu em um projeto prático. Qual a gente vai desenvolver uma solução real para uma necessidade energética utilizando a energia solar. A necessidade. Todo projeto começa com um problema a ser resolvido. Para da engenharia. Antes de pensar em painéis solares, a gente precisa identificar uma necessidade específica. Algumas perguntas importantes para a gente já introduzir. Qual problema a gente quer resolver? Onde a gente onde esse problema acontece e quem será o beneficiário, o beneficiado. Alguns exemplos. Uma comunidade, por exemplo, sem acesso à energia elétrica, sem acesso confiável à energia. Uma comunidade rural. Ou então um sistema de iluminação público que está muito distante da rede elétrica. Ou um ponto de carregamento para celulares em locais públicos, por exemplo. A definição clara da necessidade é o primeiro passo para que a gente tenha um projeto eficiente. Antes da gente avançar, vamos revisar um conceito fundamental. Para descobrir quantos painéis solares a gente vai precisar para instalar, primeiro a gente deve calcular a produção diária de energia em cada painel. A fórmula correta é a produção diária em watts-hora vezes a potência do painel, que é nos dado, vezes a hora de sol de pico, que é chamado HSP. Ou seja, HSP, horas de sol pico, que representa a quantidade equivalente de hora por dia em que a irradiância solar atinge o seu valor máximo. E essa forma é a base para todo dimensionamento fotovoltaico. Então, a fórmula para a gente descobrir a produção diária de energia em um painel é a fórmula para descobrir essa potência em watts-hora é potência do painel vezes a hora de sol pico, HSP. Ok. Quantos painéis vamos precisar? Que necessidade vamos resolver e onde? Agora que a gente já tem o conhecimento da fórmula, a gente pode calcular a quantidade de painéis necessária. O processo é simples. Primeiro a gente calcula o consumo diário do sistema, depois a gente calcula a produção diária em um único painel. E por fim a gente divide esse consumo pela produção de painel. Suponha que o consumo diário de um painel, aliás, suponha que o consumo diário seja de 3.000 watts-hora. Utilizando painéis de 550 watts, ou seja, a gente já tem a produção diária, que é quanto? Aliás, a gente já tem um consumo diário, que é 3.000 watts-hora. 3.000 watts-hora. E a gente quer descobrir qual é esse consumo. A gente vamos utilizar uns painéis de 550 watts. E considerando 5 horas do sol pico por dia, a produção de um painel é de aproximadamente 2.750 watts-hora
por dia, nesse exemplo. Para a gente descobrir a quantidade de painéis necessário, o que vamos fazer? A gente já tem o consumo diário. Vamos supor que naquela zona rural, o consumo diário é de 3.000 watts por hora. E a gente já tem a produção do painel, que é 2.750 watts por hora dia. Para a gente descobrir a quantidade de painéis, a gente vai pegar esse valor de 3.000, que é o consumo em watts hora naquela fazenda, no exemplo que eu estou colocando, e dividir pela a produção diária de um painel solar, que é de 2.750, levando em consideração que esse painel é de 550 watts e a gente considerou a hora solar do pico de 5 horas. Isso dá aproximadamente 5,09. Tá. Como que fica uma placa de 1,09? Como a gente não pode instalar apenas uma parte de um painel, a gente não pode instalar só metade de uma placa solar. A gente arredonda para cima. Portanto, seria necessário duas placas solares para satisfazer essa necessidade energética de 3.000 watts-hora nessa região de exemplo da fazenda, que é um gasto de 3.000 watts por hora. Esse, né, no caso a gente comentou, a gente precisa de dois painéis solares. Agora, para a gente refletir, o sistema proposto realmente atende à necessidade? Existe um espaço físico suficiente para instalar esses painéis solares? O local possui uma boa incidência solar? Há possibilidade de expansão futura? Por exemplo, colocar mais do que duas placas solares? Na engenharia não basta que o cálculo funcione. A solução também precisa ser viável na prática. O projeto apresentado deverá conter quatro elementos fundamentais: o problema a resolver, a solução estratégica proposta, os componentes principais do sistema, o impacto gerado pela solução, e a gente vai entender cada um deles. Primeiro, a gente vai descrever claramente o problema, né? Por exemplo, uma comunidade rural sofre com interrupções frequentes no fornecimento de energia. E em seguida a gente vai trazer uma solução: a instalação de um sistema fotovoltaico com armazenamento em baterias para garantir uma autonomia energética. Os principais componentes de um sistema solar são os painéis solares, controlador de carga, o banco de baterias quando necessário, o inversor, uma estrutura para de fixação para colocar essas placas solares. A gente precisa dos cabos dimensionados, porque não pode ser qualquer cabo, tem que ter um dimensionamento, tem tabelas para isso, e dispositivos de proteção. Cada componente ele desempenha uma função que é muito essencial para o funcionamento seguro e eficiente desse sistema. Além da geração de energia, a gente precisa também avaliar os impactos do projeto. Quais são os impactos ambientais? Redução das emissões de gás de efeito estufa, menor dependência de combustíveis fósseis e incentivo de uso de energias renováveis. Impactos econômicos. A gente tem uma redução da conta de energia, menores custos operacionais ao longo do tempo, possível retorno financeiro através de compensação de energia. A energia solar ela é uma das áreas que mais cresce no mundo e oferece oportunidades para engenheiros, técnicos, pesquisadores, instaladores e empreendedores.
Você pode fazer parte desse futuro, seja ele como engenheiro, como designer, como instalador, como cientista. E a transição para um mundo mais sustentável depende de inovação e do compromisso de pessoas como vocês. E se você for o grande avanço para construir um futuro mais brilhante? Então, esse é só um escopo geral de um projeto relacionado à energia solar, a qual a gente traz todo essa estratégia de engenharia para que a gente possa trazer soluções para as pessoas que precisam, né? E eu espero que você tenha gostado desse curso, que tenha te ajudado a compreender melhor o potencial dessa tecnologia e a sua importância, né, para o futuro energético do planeta. Eu deixo o meu muito obrigado pela participação e o sucesso nos projetos futuros.